Alô, estamos de volta aqui na Tretes e um retorno especial, um retorno muito legal, um retorno interessante porque tá de volta o Radar dos Emprestados. Voltou o quadro em que a gente fica de olho nos pupilos, fica de olho nos jogadores que têm contrato com o Atlético, são jogadores do Furacão, mas estão emprestados em outras equipes. Nesse vídeo, atualizações de todos os emprestados do Furacão, a lista, né? Quem está emprestado pelo Atlético, tenho certeza que você quer saber. Além do que aconteceu com os outros, do que aconteceu com a turma do ano passado, com os emprestados do ano passado do Atlético. A gente te atualiza tudo isso e muito mais agora, aqui no Radar dos Emprestados. Fechou? Então deixa o like. Ajuda a gente, se inscreve no canal se você não está inscrito e sei que uma galera curte o Radar dos Emprestados. Então dá essa moral pra gente e vem comigo pra gente descobrir cada vez mais sobre os emprestados do Furacão. E não dá pra abrir de outra maneira que não seja Lucas Giori. Talvez o mais esperado que fosse sair, talvez o que o torcedor mais comemorou a saída. Ele estreia pela Universidade de Chile perdendo o pênalti, mas no primeiro jogo do campeonato chileno contra a Ñublense, 2 gols de Lucas Giori para a vitória de 5-0 pela Universidade de Chile contra a Ñublense, né? Sensacional. Sensacional, logicamente, isso aqui não é uma defesa a Lucas Giori, isso aqui não é uma elogia a Lucas Giori, isso aqui não é um pedido de retorno, não é. Mas pro conteúdo do Radar dos Emprestados é sensacional. Um gol numa batida cruzada que ele não fez pelo Atlético, tá? Fez pouquíssimos desses pelo Atlético, teve chances para fazer mais. E aí, um gol muito bonito, que na verdade foi muito estranho, né? Uma dividida de bola, ele bate de perna esquerda, a bola entra muito bem, entra forte, mas ele não parece que bateu consciente nela. Então é importante colocar também. Lucas Giori, 2 gols marcados pela Universidade de Chile. E olha, contrato até o final do ano de empréstimo. O Furacão quer muito que a Universidade de Chile compre o Lucas Giori, né? Exerça os direitos de compra, a opção de compra que tem no contrato. A grande verdade é que a Universidade de Chile foi o único time, talvez o último, né? Que decidiu pagar o que o Giori quer. O que o Giori ganha mensalmente, o que o Atlético pede pela venda do jogador. Então, vamos ver. Se for bem, isso é ótimo pro Atlético, porque daí consegue recuperar pelo menos o investimento que fez o jogador aí. Assim, pagou 12 milhões de reais, gastou, sei lá, 70 mil dólares, mensais com o Lucas Giori todo mês, né? Então, assim, que vá bem. O jogador tem que ir bem para ajudar o clube nessa situação, fechou? Vamos seguir, vamos que tem mais coisa para falar e o segundo deles é o Matheus Gamarra, né? Mais um destaque recente dos emprestados do Furacão. O Matheus Gamarra está emprestado ao Cruzeiro, o Tevez já chegou em Curitiba, já vai reforçar o Atlético para as próximas partidas, não está inscrito ainda, tende a ser inscrito e na verdade pode ser inscrito no Campeonato Paranaense até o dia 21, então deve ser anunciado logo o atacante Tevez pelo Atlético, certo? Gamarra, vamos ver, né? E assim fica a questão, vai jogar ou não vai jogar? O titular da zaga pelo lado esquerdo do Cruzeiro hoje é o Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus não é tão bom assim, tá? Para deixar isso muito claro. O Jonathan Jesus não é um jogador que tem tanta qualidade. E é jovem, tão jovem quanto o Matheus Gamarra. Então talvez o Matheus Gamarra consiga jogar, talvez o Matheus Gamarra consiga entrar em campo pelo Cruzeiro. E pode ser potencializado por um zagueiro muito bom, que é o Fabrício Bruno pelo lado direito, né? Então vamos entender como vai ser essa questão do Matheus Gamarra. Vai ter que se adaptar lá. Não se adaptou aqui no Atlético, o Atlético mesmo reconhece que errou no processo de adaptação do Matheus Gamarra. A grande questão é que o Cruzeiro é um time, logicamente, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro com muita expectativa, contratou Gabigol, contratou Bolassi, contratou N outros jogadores, Eduardo, o próprio Christian, que estava no Atlético agora está no Cruzeiro vendido, né? Então vamos entender como vai ser o Matheus Gamarra. Não acho que vai ser um titular de cara, não acho que vai ser um jogador que vai brigar por titularidade de cara, mas que talvez em determinado momento ele consiga jogar. Em determinado momento ele consiga ser esse zagueiro pelo lado esquerdo, uma vez que a concorrência não é tão grande com o Jonathan Jesus. Beleza? O seguinte é interessante. E é mais um, e reparem, né? 2 emprestados, 2 que chegaram no começo de 2024. O seguinte é Romeu Benítez, que chega também no começo de 2024, é emprestado no meio do ano passado por 18 meses, então até o final desse ano, o contrato de empréstimo dele com o Tigre da Argentina. 11 jogos pelo Tigre, apenas 2 titularidades para o Romeu Benítez, é um reserva lá no Tigre,
não jogou, não teve minutos na estreia do Tigre no Campeonato Argentino nessa temporada, tem 2 assistências. Lá no começo, os primeiros 4 jogos dele, ele deu 2 assistências, depois mais nada. Nada. Mas absolutamente nada. É um dos mais bizarros casos de contratação do Atlético e olha, complicadíssima a situação, tá? Complicadíssima, até acho que tem bola, mas fisicamente falando é difícil, é complicado. Não dá pra contar que o Romeu Benítez vai fazer algo diferente da carreira, não dá pra contar que o Romeu Benítez vai deslanchar na carreira. Tem contrato com o Atlético, né? Deve retornar depois de 2025 ou talvez não, né? Vamos entender como vai ser toda essa questão, mas no momento não parece que o Romeu Benítez retorna ao Atlético melhor do que saiu ou minimamente bem jogando, né? Não dá pra colocar que o Romeu Benítez tem minutagem, porque ele é reserva do Tigre, é um jogador que joga pouquíssimo, apenas 2 titularidades em 11 jogos, é muito complicado. É mais um dos bizarros casos de 2024 do Atlético. 16 milhões de reais gastos, tá? Importante colocar. 16 milhões de reais gastos na contratação do Romeu Benítez. Segue emprestado ao Tigre. E o seguinte, para praticamente fechar, mas desta janela de transferências da primeira janela do ano passado, o que fecha esse quesito é o Léo Godoy. E olha, mais um, hein? 19 milhões de reais. O Léo Godoy vai ao Santos, né, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e perde a vaga. No jogo do Santos contra o Água Santa, primeiro gol do Neymar, etc., o Léo Godoy já não foi o titular. O titular foi o JP Sherman, que é da base do Santos, é um bom jogador, etc., mas o Godoy faz os primeiros jogos como titular. Não é injusto chegar aqui e falar que o Godoy perdeu a posição nos primeiros jogos de Campeonato Paulista. E eu não sei o que acontece. Eu não consigo entender como o jogador que mostrou o que mostrou pelo Estudiantes em 2023 fez o que fez pelo Atlético e agora atua dessa maneira pelo Santos. Eu não consigo entender essa questão. Porque é um jogador que, assim, era qualificado, era veloz, cruzava bem, batia bem na bola. Ele não mostra absolutamente nada dessas questões, nem da infiltração dentro da grande área. Pode ser um problema de confiança. Né? Pode ser um jogador que perdeu a confiança, que em outro país, em outro futebol, não consegue desempenhar a mesma coisa. Pode ser um problema físico. Né? Começo de temporada, um jogador sem ritmo de jogo ainda, teve problema muscular no Atlético. Pode ser um problema físico, né? De acompanhar a intensidade do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, num contexto muito complicado com o Santos, num contexto muito abaixo no Campeonato Paulista, é difícil de entender o que acontece com o Léo Godoy. E assim, pouquíssimo assertivo, pouquíssimo confiante, chegando pouco na linha de fundo, que é a principal característica dele. Quando chega, ele erra, né? É muito estranho, é realmente muito estranho. Eu não acho que é, fim de carreira pro Léo Godoy, não acho que não vai jogar no Santos, acho que vai ter minutos sim. E vinha tendo minutos, né? E o Sherman não vai jogar a temporada inteira também. Mas é um nível aquém do que ele prometeu entregar, do que era a esperança, do que era a expectativa na chegada do Léo Godoy por aqui, né? E assim, um fator me coloca uma pulga atrás da orelha de como vai ser o Godoy na temporada. O melhor ano da carreira dele, que foi 23, foi jogando ao lado do Benjamin Rollheiser, né? Que é um meia-direita, não joga muito ponta, inclusive canhoto, então gosta muito de aproveitar o centro do gramado. Isso abriu o corredor para o Léo Godoy, isso abre espaço para o Léo Godoy, atrai a marcação adversária também. Então, se o Rollheiser mostrar minimamente o nível que mostrou no Estudiantes em 23, em que teve o Godoy do seu lado, e é a melhor temporada da vida do Godoy, talvez o Godoy consiga ter um bom desempenho, talvez o Godoy consiga ter boas partidas, boas atuações pelo Santos, emprestado pelo Atlético. E para fechar, tá? É uma lista de 5 emprestados até esse momento na temporada. Já. É isso, já ainda está emprestado no Paphos, está jogando pelo Paphos, 38 jogos na temporada, 8 gols e 3 assistências para o Jajá nesse momento na temporada do Campeonato Cipriota e também de Conference League, né? Inclusive o Paphos está disputando os playoffs da Conference League, essa fase antes das oitavas de final, está jogando contra o Omonia, um confronto cipriota na Conference League, nos playoffs da Conference League, no sorteio deu isso, né? E foi 1-1 o primeiro jogo, o segundo jogo na próxima semana decide a vaga. Mas já assim, alterna reservas e titularidades desses 38 jogos, 22 deles começa como reserva, 16, né? É essa a conta? É isso mesmo.
22 jogos ele começa como reserva, 16 ele começa como titular na temporada. Já foi mais titular de fato, quando a gente estava com o radar dos emprestados a toda, que o já era de fato esse titular do Paphos, não é mais, não tem sido mais esse titular de fato, mas alterna bastante entre reservas e titularidades. O Jajá, atacante que surgiu na base do Atlético como um jogador muito interessante, mas não desempenhou tudo isso, né? E pra gente fechar, né, o Renan Viana está emprestado ainda ao Wydad Casablanca, ainda não voltou de fato de empréstimo, teve uma lesão de ligamento, né? Mais uma lesão de ligamento, o Renan Viana, na estreia dele, no segundo jogo dele pelo Wydad Casablanca. Complicado ainda se recupera de lesão o Renan Viana, ele que foi testado pelo Atlético em determinado momento, fechou? Para colocar, pra gente encerrar esse vídeo, só para lembrar, tá? Lembrar vocês dos emprestados da temporada passada. O Jaderson rescindiu o contrato com o Atlético e se tornou jogador do Remo em definitivo. O Rômulo foi comprado pelo Gostep por 2,5 milhões de euros, assim como o Emerson, que foi para lá também nessa situação. Matheus Babi tá de volta, estava no Penharol, tá de volta ao Atlético. Cauã rescindiu o contrato com o Furacão. Matheus Felipe estava no Ceará, tá de volta ao Atlético. Juninho estava na Aparecidense, tá de volta ao Atlético. Arriagada estava no Audax Italiano e é parte do elenco do Atlético. O Danielzinho rescindiu o contrato, é jogador do Maringá. E o Vinícius Cauê é jogador do Guarani. Os jogadores não são mais emprestados do Atlético, ou porque retornaram, ou porque reforçam os times em questão de maneira definitiva, beleza? Tava com saudade do Radar dos Emprestados? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, tá? Gosta do quadro? Ajuda a gente. Deixa aí nos comentários também, comenta o que você quiser, fechou? Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!